Olá pessoal, meu nome é Ângelo, eu sou da Price Action Bots e neste vídeo eu vou explicar para vocês sobre o canal inteligente. Esse vídeo é muito importante para entender toda a funcionalidade do robô. Esse é o principal diferencial do robô, então eu vou tentar explicar de forma bem sucinta e bem prática o que é o canal inteligente. Então vamos começar aqui pelo canal. Então a gente tem aqui um canal sobre o dólar, né, nos últimos dias. Então a gente tem o preço, os candles aqui de preço, e a gente tem o canal aqui representado em azul. Então tem a banda de cima e a banda de baixo. Então todo o canal ele é composto por uma média central, que é representada em verde no nosso indicador. A gente tem também um distanciamento acima e um distanciamento abaixo. Essa é a ideia do canal. Agora, como que é calculado esse canal? Então, a gente sempre se baseia em histórico para que se calcule esse canal. Então, o que a gente vai fazer? A gente calcula qual que é a distância de cada candle para a sua média. Então, vamos voltar aqui no canal. Então, a gente olha cada candle que a gente tem aqui, o algoritmo calcula essa distância, né, de cada candle para a média que está em verde e vai anotando aí cada distanciamento que tem da média. No final, ele vai calcular num período daí você define, mas pode ser, por exemplo, 20 dias, 40 dias, 60 dias, quais que foram os distanciamentos dos preços para as médias. Então ele vai pegar e vai gerar aqui para mim essa observação aqui do mercado. Então quanto de pontos eu distanciei na média em cada momento. Aqui, por exemplo, eu tenho 100 coletas de informação, eu tenho 100 amostras de distanciamento do preço para a média. Então cada pontinho desse aqui é uma coleta de distanciamento do candle para a média. O que eu faço nesse caso? Eu vou calcular em cima desses pontos quais que são os percentis. Então, por exemplo, eu coloco aqui, né? Eu vou calcular o percentil de todos esses distanciamentos. Por exemplo, eu coloco aqui, percentil 50, ele separa essa amostra, 50% dos pontinhos que tem aqui vão aparecer embaixo e 50% dos pontos vão aparecer em cima. Então aqui o percentil 50, mas também conhecido como mediana, ele separa a minha amostra em duas partes, sendo que eu tenho o número de pontos embaixo igual ao número de pontos em cima. Então esse que é o percentil 50. Nesse caso, ele calculou aqui qual que seria o percentil 50, é 12. Então, eu estou trabalhando aqui com um distanciamento de 12, eu contemplo 50% da minha amostra. 50% da amostra é abaixo e 50% da amostra é acima do valor de 12. No percentil 90, o corte é 90% da amostra. Então, 90% da amostra está abaixo dessa linha e 10% da amostra está acima dessa linha. Então, o cálculo do percentil 90 deu exatamente aqui 27 pontos de distanciamento. Então, os candles, em 90% das vezes, distanciam-se até 27 pontos da média. Isso que o percentil 90 quer dizer. E a gente tem, claro, só para exemplificar aqui, o percentil 100. O percentil 100 é a mesma coisa que o máximo. Ele vai pegar os 100% da amostra, então ele vai pegar o pico, né, o maior distanciamento da média, que foi de 40 pontos, e vai considerar aqui como percentil 100. Então essa é a fórmula de cálculo dos percentis. O usuário ele define qual que é o percentil que ele quer utilizar, e o algoritmo pega 20, 40, 60 dias para trás e calcula esse percentil. E esse percentil esse valor do percentil vai ser o que ele vai utilizar para definir esse canal aqui azul. Então esse canal azul é baseado nas amostras de
20, 40, 60 dias para trás, de quanto o preço se distanciou na média. E daí, por exemplo, eu coloco 90 percentil. Então eu sei que 90% dos candles se distanciaram até essa distância aqui que eu tenho do canal, essa distância azul. Então, quanto maior o percentil, maior é o canal. Por exemplo, se eu estou trabalhando na estratégia de reversão para a média, eu só vou reverter quando bater no canal. Se o canal estiver muito grande, eu vou fazer pouquíssimas operações. Mas se o canal estiver pequeno, eu vou fazer mais operações. Então, quanto maior o percentil, menos operações eu vou fazer. Então, essa é a ideia do percentil. O legal do percentil é que eu não preciso ficar fixando o canal para cima e para baixo. Então, eu não preciso ficar falando para o robô, o meu canal é de 20, 30, 40 pontos. Não, ele pega no histórico e vê quanto que o preço está se distanciando na média e daí ele decide quanto que é esse canal. Então eu não defino o canal fixo. É claro que existe a opção no robô de você utilizar canal fixo também, mas o objetivo principal é que ele calcule isso baseado no histórico. E aí vai da escolha do histórico, né? Eu vou se basear no histórico de 2 dias, 5 dias, ou se basear no histórico de 40, 60 dias. Depende de quanto que você quer se proteger. Se você sabe que o mercado ele tende a mudar semanalmente, você utiliza aí 5 dias de histórico. Agora, se o mercado tende a mudar uma vez por mês, você usa 20 dias, que a gente tem 20 pregões em média no mês, então você utiliza 20 dias aqui para o cálculo. Então, bom, percentil é isso, né? Existe uma outra fórmula também de cálculo, outra opcional, eu não utilizo tanto essa forma de cálculo, que é o desvio padrão. O desvio padrão, ele é um pouco mais tranquilo a medida dele, né? É mais fácil de calcular. Basicamente, ele calcula a média, né, de toda a amostra, né, de todo o distanciamento que eu tive do candle para a média, né, e eu tenho um desvio padrão para cima ou 2 desvios padrões para cima, por exemplo, aqui, que representa o quanto está fora da média observada. Então, também, quanto maior o desvio padrão, mais seletivo também eu estou em relação ao meu canal. Meu canal vai ser maior e eu vou operar menos. Então, uma outra opção, né, que a gente dá para o usuário é utilizar desvio padrão ao invés de utilizar percentil. Então, essa é a segunda opção. Bom, essa é a fórmula de cálculo do canal. Agora, vou só mostrar para vocês que existem outros indicadores inclusos no robô. Então, primeiramente, a gente viu o canal azul é o canal primário. Eu posso ter também um canal secundário. Então, eu posso definir aqui uma média. Nesse caso aqui, a média dos dois canais é a mesma. Eu estou utilizando a mesma média, mas eu poderia utilizar uma média diferente e eu posso utilizar um percentil diferente também. O legal aqui é que eu posso criar robôs que só operam quando os dois canais foram rompidos, por exemplo. Então, eu posso definir uma média diferente para cada um, definir um percentil para cada um diferente, eu posso definir para uma média exponencial, o outro uma média simples, e daí minha estratégia pode só entrar no momento que ele romper dois canais, por exemplo. Essa é uma opção que o robô dá. O cálculo do canal secundário é igualzinho o cálculo do canal primário, só tem parâmetros separados para ele. Ok? E ele é representado aqui em verde. Bom, vamos agora para o Range Map. Existe aqui uma linha azul clara, né, bem clarinha aqui, se vocês observarem, depois da linha azul escura. Essa linha azul clara, ela é o nosso Range Map. O que é o Range Map e como ele é calculado?
Toda vez que o preço sai da média, ele marca quanto o preço se deslocou, quanto o preço se distanciou da média até voltar para a média de novo. Então, aqui ele olha, por exemplo, a média está aqui, se distanciou 10 pontos e voltou para a média. Então, a primeira medida foi de 10 pontos. A segunda medida aqui, sei lá, foi 2 pontos e voltou para a média. A terceira foi 15 pontos e depois voltou para a média. Então ele pega, da mesma forma que as medidas que a gente faz de candle a candle para o canal, a gente faz as medidas aqui de distanciamento. É um pouco diferente do canal normal, porque aqui eu não estou olhando candle a candle, eu estou olhando desde que ele sai da média até ele voltar na média. Então ele faz todas essas medidas também num período que o usuário definir, pode ser 20, 30, 40, 50 dias para trás, e em cima dessas medidas também ele aplica um percentil ou desvio padrão. Isso daí para que ele calcule automático o range map também. Eu posso definir o range map de forma fixa, como X pontos? Posso. Mas o interessante aqui é que o range map também seja calculado de forma automática. Então ele sempre calcula baseado no percentil ou desvio padrão. Então a fórmula de cálculo é a mesma do canal em relação ao percentil e desvio padrão. A única coisa é que aqui ele pega o deslocamento e no canal ele pega candle a candle, quanto que o candle está distante da média. Bom, vamos lá para o último conceito aqui, que é o conceito de stop range. O stop range é essa linha aqui vermelha. O que ela representa? Ela representa o meu stop variável. Então eu posso fazer meu robô calcular um stop também de acordo com a volatilidade dos últimos dias. Isso é interessante porque às vezes você tem um aumento de volatilidade e às vezes vale a pena você aumentar um pouco seu stop ou reduzir quando você tem uma volatilidade menor. Então, a fórmula de cálculo dele também é igual à do range map. Então, ele olha sempre quanto que o preço sai da média até ele voltar. Só que, normalmente, o percentil que a gente coloca nele, do stop range, é bem superior ao percentil utilizado no range map. Porque o range map a gente entende como um ponto de entrada. E o stop range é um ponto de saída caso dê errado. Por exemplo, você vende aqui nesse ponto aqui com o objetivo de voltar para a média. Mas caso ande contra, você pode definir um stop range um pouco maior, claro, um percentil maior, para que você não leve stop à toa aqui. Então, você pode, por exemplo, definir um stop range baseado no 99 percentil dos últimos 20 dias. Então vai ser muito difícil ele chegar no stop antes de tocar na média. Aí vai da estratégia do robô, né? De você deixar um stop mais curto, um stop mais longo. Normalmente quando você tem um stop mais longo, você faz algum preço médio aqui. Mas isso também é tudo opcional. Você pode trabalhar com preço médio, você pode não trabalhar com preço médio. Aí vale da estratégia que você utiliza no robô. A gente tem setups para várias estratégias. Então é isso. Aqui também o stop range, como eu falei, é a mesma fórmula de cálculo do range map. Também utiliza percentil e também utiliza desvio padrão se eu quiser. Só que normalmente a gente utiliza um percentil bem maior do que o range map. Bom, com isso eu espero ter dado uma pincelada bem por cima aí dos conceitos básicos do robô. E realmente esse é o diferencial do robô, é a forma que a gente calcula automaticamente os distanciamentos do preço em relação à média. E com isso a gente consegue se adaptar a diferentes momentos do mercado. Tá ok? Obrigado por assistir, até o próximo.